Amados irmãos, muito bom dia a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria em nosso coração que nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical nesta manhã. Somos gratos ao Senhor pelo cuidado, pela graça, pela misericórdia com que Deus tem nos sustentado a cada manhã. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor Deus que fale ao nosso coração nesta manhã. Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos, ó Deus, por meio desta plataforma, a fim de ouvirmos a Tua palavra e estudarmos e aprendermos mais de Ti. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta manhã, edifica, Senhor, as nossas vidas. Colocamos, ó Pai, diante de Ti, todos aqueles que estão enfermos, doentes. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde de cada um desses, ó Deus, e cuida, Senhor, de cada um de nós. Livra-nos, ó Pai, desta terrível enfermidade, dessa terrível doença que tem ceifado a vida, ó Deus, de milhares de pessoas. Pedimos, ó Pai, que a Tua boa mão nos guarde e nos proteja, ó Pai, desta enfermidade. Oramos, ó Deus, também por aqueles que já estão sendo afetados economicamente. Pedimos, ó Pai, que o Senhor dê o sustento, a provisão e o recurso. Lembramos, ó Deus, também de igrejas que já têm passado por dificuldades. É com tristeza, ó Deus, que lamentamos o fato de já vermos algumas congregações, ó Deus, com as suas portas fechadas, em virtude dessa crise. Senhor, sustenta, ó Deus, a Tua obra, os Teus servos, pastores, missionários, que eles não venham, Senhor, a passar por necessidade, mas que a Tua boa mão, ó Deus, possa sustentá-los. Oramos, ó Deus, também pedindo que o Senhor dê sabedoria aos nossos políticos, aos nossos líderes, para que eles possam, ó Deus, de forma honesta, correta, conduzir, ó Deus, nossa cidade, nosso estado, nosso país, diante de toda esta crise, ó Pai. E agora, Deus, fala ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Desejamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, nesse momento que estudaremos a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 84. Salmo de número 84, versículos de 5 a 8. Salmo 84, versículos 5 a 8, é o texto que nós estaremos meditando e estudando essa manhã. Ainda você tem um tempinho? Vai lá, cutuca o seu amigo, chama, manda uma mensagem, compartilha o link da nossa transmissão, abra uma sala de vídeo na sua página no Facebook, para que os seus amigos também possam acompanhar a nossa transmissão de hoje. Salmo 84, versículos 5 a 8. A palavra do Senhor assim nos diz, meus amados: bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Versículo 8. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Amados irmãos, o tema da nossa aula dessa manhã é: felicidade é ter o Senhor como fortaleza. Felicidade é ter o Senhor como fortaleza. Nós estamos estudando a lição de número 2 da nossa lição de escola bíblica dominical, da nossa revista de escola bíblica dominical. Nós temos dividido a nossa lição, em partes, tendo em vista que o nosso tempo aqui pela internet não pode ser muito prolongado, então nós temos compartilhado trechos da nossa lição a cada domingo pela manhã, também com o objetivo, é claro, de termos um melhor aproveitamento das nossas aulas. Muito bem, meus amados irmãos, o Salmo de número 84 fala sobre o segredo da felicidade. E o versículo de número 5 fala que felicidade é encontrarmos força no Senhor. Felicidade é encontrarmos força no Senhor. Versículo 5 diz o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Vejam, a expressão bem-aventurado
significa mais do que feliz, ou plenamente feliz. Então nós encontramos a plena felicidade não nas coisas que esse mundo pode nos oferecer, não na riqueza, na falsa sensação de segurança que esse mundo pode produzir, nos bens materiais dessa terra, mas nós encontramos, meus amados irmãos, felicidade em sermos revestidos, fortalecidos pelo Senhor. Bem-aventurado é o homem que tem o Senhor, bem-aventurado o homem que pode encontrar a renovação das suas forças no Deus Altíssimo. E por que nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor? Porque nós precisamos buscar renovar as nossas forças na presença do Senhor. Então eu quero nesta manhã, com a graça de Deus, responder a essa pergunta. Se você puder, anote aí no caderninho de Escola Bíblica Dominical ou da anotação do sermão, essa importante pergunta que nós temos como objetivo respondermos nessa manhã. Por que precisamos ser fortalecidos no Senhor? À luz do texto, a primeira razão que nós encontramos porque eu e você precisamos todos os dias sermos fortalecidos no Senhor é porque a vida cristã é uma longa jornada. Vou repetir: a vida cristã é uma longa jornada. Eu vou fundamentar este meu argumento à luz do versículo de número 7 que diz: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nós defendemos, meus amados irmãos, a tese de que este salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Corá foi aquele personagem registrado no Antigo Testamento que se rebelou contra a autoridade de Moisés e por causa disso acabou sendo morto por causa de sua sedição. E os seus filhos parecem que, diferente do pai, continuaram na presença do Senhor e se tornaram compositores de salmos. Como vimos na aula anterior, esse salmo, ele tem como título principal Saudades do Templo. E o templo é o lugar onde nós ouvimos a voz do Senhor, alimentamos a nossa alma pela palavra do Senhor e por consequência disso somos fortalecidos e renovados. Então é dentro desse contexto de peregrinação, é desse contexto de jornada que nós aprendemos, meus queridos, nessa manhã, que a minha vida e a sua vida é uma longa jornada até o destino final, até a Canaã celestial. E nessa nossa longa jornada aqui na terra, há momentos em que nós nos deparamos com os problemas, com as perseguições, com as adversidades, com a enfermidade, com conflitos de relacionamento. E diante dessas vicissitudes que nos cercam, é necessário que nós sejamos então fortalecidos, sejamos renovados, sejamos novamente sustentados pela graça de Deus. E eu quero aqui, meus amados irmãos, fazer duas considerações sobre essa caminhada, principalmente à luz do versículo de número 7. Nós podemos fazer dois destaques. O primeiro é acerca do tempo presente. Vejam que o texto, versículo 7, Salmo 84, versículo 7, para quem entrou na nossa aula agora, é o salmo que nós estamos estudando. Salmo 84, versículo 7 diz: vão indo de força em força. Então, durante essa nossa presente caminhada aqui, meus amados irmãos, nós precisamos caminhar de força em força. Precisamos reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer a nossa fragilidade. E é importante que eu e você entendamos as nossas limitações, reconheçamos a nossa fragilidade. Por quê? Porque quando somos fracos é que verdadeiramente somos fortes. Porque a partir do momento que reconhecemos a nossa fraqueza, nós buscamos o revestimento no Senhor. Buscamos renovar a nossa força no Senhor. O orgulho é um dos grandes inimigos da nossa jornada cristã. A soberba, a arrogância, o sentimento de autossuficiência, de que nós não precisamos de Deus, torna-se um grande obstáculo, torna-se uma grande pedra nessa nossa jornada cristã. Precisamos, meus amados irmãos, sermos despidos de toda a altivez, de todo o orgulho,
de toda a jactância. E precisamos, por consequência disso, buscarmos sermos renovados no Senhor, revestidos no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nessa manhã, entendamos que a nossa vida cristã é uma longa jornada, até o nosso destino final. E enquanto aqui nós estivermos, precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Não vale a pena insistir em caminhar sozinhos. Não vale a pena tentarmos caminhar pelas nossas próprias forças. É necessário que nós voltemos os nossos olhos para o céu. Clamemos por socorro. Peçamos o auxílio divino em nossa longa jornada. Trago à sua memória, nesta manhã, a figura que quando o povo de Israel caminhava pelo deserto de dia, eles precisavam ser protegidos pelo Senhor, e a presença do Senhor ali se dava por meio de uma nuvem que cobria, que protegia o povo de Israel do calor escaldante do deserto. E à noite, o Senhor se fazia presente junto ao seu povo com uma coluna de fogo, que iluminava o caminho, que afastava os animais de atacar o povo de Israel e protegia a nação escolhida pelo Senhor dos seus inimigos. O que seria de Israel sem a nuvem? O que seria de Israel sem a coluna de fogo? O que seria de Israel sem o maná, que era o pão de cada dia? E ali no deserto a gente aprende essa preciosa lição. Deus sustentava o seu povo a cada manhã, mandando o pão, mandando o maná. Se porventura eles fossem tomados pela incredulidade e duvidassem do cuidar de Deus, guardando o alimento para o outro dia, o maná ele estragava, ficava cheio de bicho. Era para o povo reconhecer que de fato eles precisavam de Deus. Era para Israel conhecer que dependiam da graça do Senhor a cada dia. E assim é que Deus quer que eu e você vivamos, na dependência dEle. Lembremos da oração que o Senhor Jesus nos ensina a fazer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Portanto, precisamos aprender a caminhar sustentados pelo Senhor, de força em força a cada dia. Sobre essa caminhada também, a segunda consideração que eu faço é sobre o futuro. Eu falei sobre o presente. Nós aprendemos hoje a vivermos sustentados pelo Senhor, caminhando de força em força, vivendo uma vida de intimidade, de proximidade com o nosso Deus. Mas também, meus amados irmãos, eu quero remetê-los ao futuro. Lembrando, meus amados irmãos, que cada um deles, versículo 7, aparecerá diante de Deus em Sião. Ou seja, é claro que o alvo de Israel era caminhar até a cidade prometida, até a terra prometida, até Canaã. E da mesma forma também o nosso alvo aqui, como cristãos, é chegarmos à terra prometida, a nossa Canaã celestial, a nossa Jerusalém divina. Nós vamos um dia comparecermos diante do Senhor. Todos nós, sem exceção, estaremos diante do grande e altíssimo Senhor, o Criador dos céus e da terra. Para que nós possamos comparecer diante do Senhor, é necessário que a cada dia a nossa fé esteja firmada em Deus, que a nossa fé esteja alicerçada no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, não nos esqueçamos do nosso futuro. Nós temos um futuro glorioso. Nós temos uma promessa verdadeira, fidedigna. Um dia, todos nós, aqueles que guardaram a fé, que permaneceram na presença do Senhor, hão de entrar na Jerusalém celestial, comparecerão diante do Altíssimo Deus. A segunda lição que nós aprendemos, por que eu e você precisamos ser fortalecidos? Porque nós encontramos muitas dificuldades nessa vida. Eu já falei isso anteriormente, mas eu quero me ater um pouco mais sobre esse assunto agora. Anteriormente nós falamos que precisamos ser fortalecidos
porque a vida cristã ela é uma longa jornada, e nessa longa jornada nós nos deparamos com inúmeras dificuldades. Lembremos, meus amados irmãos, o contexto do deserto. O deserto é um lugar árido, é um lugar inóspito, é um lugar cheio de dificuldades, de ausência de recursos. O deserto é um lugar de inimigos, o deserto é um lugar de ataques, o deserto é um lugar de sofrimento. Lembremos que Jesus ele começa o seu ministério sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto. E eu e você precisamos entender essa verdade. Nós vivemos num deserto árido. Nós não vivemos, meus amados irmãos, no Éden mais. Estamos fora do Éden, estamos fora do paraíso. Um dia, pela graça de Deus, voltaremos ao paraíso restaurado. Mas enquanto isso, eu e você precisamos entender que nós estamos fora do Éden. Isso gera, sem sombra de dúvida, um conflito interior muito grande. E me permita explicar isso. Eu e você fomos criados para viver no Éden. Para vivermos num lugar sem dor, sem sofrimento e para vivermos eternamente. A eternidade, como diz o autor sagrado, está no coração do homem. Mas por causa do pecado dos nossos pais, todos nós fomos afetados, já nascemos manchados, maculados pelo pecado original. E o pecado faz com que nós hoje vivemos nesse lugar que é o deserto. Um lugar de sofrimento, um lugar de luta. E é por isso que nós precisamos, meus amados irmãos, sermos fortalecidos no Senhor. E a alegria nós vamos encontrar nessa vida, nessa jornada, não no deserto. A nossa insistência muitas vezes é procurar alegria em lugar seco. É procurar a felicidade aonde nós não vamos encontrar. A verdadeira felicidade nós só vamos encontrar no Senhor. A verdadeira alegria nós só vamos encontrar em Deus. Eu estou falando da verdadeira alegria, alegria que não é roubada, que não é saqueada do nosso coração, alegria perene, alegria permanente, alegria que está sempre firmada em nossas vidas. Essa alegria nós somente podemos encontrar no Senhor. É como Davi diz de forma poética, tão belíssima, no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Quem tem o Senhor como seu pastor, nada mais lhe falta. Mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele tem o Senhor como seu pastor. Ele pode cantar o salmo de número de número 108, que diz: sou feliz com Jesus. Mesmo enfrentando dificuldades, o cristão ele pode cantar: sou feliz com Jesus. A despeito da situação, a despeito do problema, podemos declarar: somos felizes com Jesus. Portanto, eu e você precisamos entender que precisamos ser fortalecidos no Senhor durante essa caminhada, porque enfrentamos inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. A terceira e última lição que nós aprendemos nessa manhã, e talvez aqui a mais importante, a mais sublime delas, e você tome nota disso: Deus pode mudar o cenário da nossa história. Deus pode mudar o cenário da nossa história. O Salmo de número 84, versículo 6, diz o seguinte: o qual, passando pelo vale árido, olha, chama sua atenção, passamos pelo vale árido, passamos pelo deserto, mas faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Nós encontramos aqui a expressão manancial. E o que é um manancial? Manancial são poços que são cavados no deserto. E esses poços eram necessários, eram fundamentais para a existência e para a sobrevivência do povo nesses lugares áridos. O lugar de descanso, era o lugar também de refrigério, era o lugar de proteção, era o lugar de sustento também. Os mananciais, em volta dos mananciais,
faziam-se plantações, criavam-se animais. O manancial trazia vida ao deserto, o manancial trazia alento àquele lugar de sofrimento. Então, o texto nos mostra que o Senhor, Ele é o nosso manancial, e essa expressão nós encontramos com muita frequência no Antigo Testamento, mostrando a imagem de Deus como manancial, como aquele que transforma um lugar árido em um lugar com vida, transforma o lugar seco que é o deserto em um lugar agora que floresce, um lugar agora que dá vida. Quem faz essa mudança é o Senhor, não somos nós. Nós não o fazemos pelas nossas próprias forças. Nós não o fazemos com as nossas próprias habilidades. Preste bem atenção nisso, guarde essa mensagem. É o Senhor que transforma o deserto em manancial. Lembremos da história dos pastores lá de Isaac, em Gênesis capítulo 26, e eu quero destacar um texto belíssimo, Gênesis 26, versículo 22, que a palavra do Senhor ali nos diz: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamaram-lhe Rebote, e diz: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Isaac e os seus pastores tiveram muita dificuldade, porque conforme eles iam furando poços, os filisteus, inimigos declarados do povo de Deus, isso desde os primórdios antigos, iam e tomavam os poços. Isaac, deixando de contenda e de briga, ia para outro lugar e cavava outro poço, e aí vinham os filisteus e novamente brigavam e tomavam os poços para si, enfim, até que eles chegaram a esse lugar chamado Reobote, e ali então eles cavaram um poço, e neste lugar então eles não tiveram mais contenda com os filisteus. Mas o que me chama a atenção nessa narrativa é a declaração de Isaac, que diz aqui: o Senhor nos deu um lugar. O Senhor nos deu um lugar. Quem pode nos dar um lugar de descanso, de repouso, de refrigério para a nossa alma é o Senhor. Estamos no deserto, mas Deus pode fazer do deserto um manancial. Se você anda sofrendo, se você está triste, abatido, cansado, ore ao Senhor nessa manhã. Ore da seguinte maneira: Senhor, transforma o meu deserto em manancial, renova as minhas forças. Eu reconheço que somente o Senhor pode renovar as minhas forças, mais ninguém. Eu reconheço que somente o Senhor pode restaurar a minha condição, mudar a minha sorte, mudar o cenário que eu estou vivendo. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Tanto é que nós aprendemos isso, que o versículo de número 8 termina, podemos dizer assim, esse nosso bloco literário, essa nossa sessão dessa manhã, com uma oração, com uma petição. Salmo 84, versículo 8, a palavra do Senhor assim nos diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Coloque diante do Senhor a sua petição. Coloque diante do Senhor a sua necessidade. Fale para o Senhor nessa manhã aquilo que tem trazido aflição e agonia ao seu coração. Peça para que Deus mude a sua sorte, mude o seu deserto, transformando em manancial. Apresente a sua causa diante do Senhor dos exércitos. Reconheça que essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Deus peleja pelo seu povo, Deus guerreia por aqueles que lhe pertencem. Como isso conforta o nosso coração, como essa verdade traz alívio e paz para a nossa alma. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Nós aprendemos essa manhã 3 preciosas lições. A primeira, lembre-se disso: eu e você precisamos ser fortalecidos pelo Senhor, porque a nossa vida cristã, ela é uma longa jornada. Vimos também, meus amados irmãos, que nós precisamos ser fortalecidos nessa manhã no Senhor, porque durante essa nossa longa jornada,
nós enfrentamos inúmeros perigos, nós enfrentamos inúmeras adversidades. E vimos, por último, que nessa longa jornada Deus pode transformar o lugar inóspito e seco em manancial. Deus pode transformar o seu deserto, o meu deserto, em um manancial. Para isso, nós precisamos orar. Senhor, ouve a nossa oração. Senhor dos exércitos, toma esta causa em tuas mãos. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua palavra, agradecendo ao Senhor pela certeza de que temos de que Ele está sempre, sempre ao nosso lado. Oremos. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai, de saber que o Senhor é um Deus presente, um Deus que se importa com as nossas necessidades, um Deus que toma para si as nossas causas. Tu és o Senhor dos exércitos. E pedimos a Deus, transforma, Senhor, o deserto da nossa vida em manancial. Enfrentamos, ó Deus, inimigos, adversidades, sofremos, ó Deus, muitas vezes diante, ó Pai, de problemas que assaltam a nossa paz, roubam, Senhor, a nossa alegria. E é por isso, ó Pai, que nós pedimos, ouve, ó Deus, a nossa oração, ouve, ó Deus, a nossa súplica, atende, ó Pai, o nosso clamor. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça nessa manhã. Seja sobre nós, ó Deus, a tua bênção. Cuida, Senhor, da nossa família. Cuida, Senhor, dos nossos filhos. Cuida, Senhor, dos idosos da tua igreja. Pai, nós rogamos estas bênçãos, ó Pai. Precisamos de ti. É o Senhor quem nos fortalece, o Senhor quem nos sustenta a cada dia, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes falhamos, que pecamos, mas precisamos de ti. Sem ti nada somos, ó Pai, e é por isso que pedimos. Suplicamos, ó Deus, suplicamos. Sustenta-nos, ó Deus, com a tua poderosa mão. É a nossa oração nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém.